A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes, boa noite. Aqui é a jornalista Rosa Maria Correia falando. Muito bem-vindos a mais um Privatizar faz mal ao Brasil. E a gente está aqui na 7ª edição. Queria apresentar os convidados dessa noite. A gente está aqui recebendo, com muita honra, queria agradecer a todos, Flávio Perse, advogado, membro do Movimento de Advocacia Trabalhista Independente, que é o MAT, que existe há pelo menos 4 anos em diversos estados do Brasil. Ele também é membro do Ocupa Tijuca e é secretário da Comissão de Direito do Trabalho IBRAPERJ, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Jurídicos. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rosa. Um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse trabalho tão importante para a nossa edificação. A gente está também aqui com o professor Rosildo Bonfim, advogado maravilhoso, com vários admiradores, né? Ele é uma pessoa especializada em diversos temas jurídicos. Ele é mestre também, é professor de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, aqui do Rio de Janeiro, é presidente da Comissão de Direito do Trabalho do IBRAPERJ, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Jurídicos, é também, participa do Ocupa Tijuca e é também do Instituto Brasileiro, de Advogados Brasileiros, IAB-RJ. Boa noite, Rosildo, um prazer estar recebendo aqui você nessa noite. Boa noite, prazer é todo meu. É muito importante a gente estar em debates como esse para esclarecer a população, para que a população possa efetivamente reivindicar seus direitos, e a gente só faz isso mediante conhecimento do cenário político que nós estamos enfrentando no país. Muito obrigado. E aqui do lado esquerdo a gente está recebendo Gustavo Bueno. Gustavo é artista gráfico, design de sustentabilidade, participa também do Ocupa Tijuca, do Grajaú Pode Mais, do Bairro Vivo Grajaú e também do setorial ecossocialista do RJ. Boa noite, Gustavo, prazer estar com você aqui na mesa hoje. Boa noite, Rosa, boa noite, ouvintes. É muito bom estar aqui nesse espaço democrático para a gente poder falar, né, sobre o quanto faz mal a privatização das nossas empresas. Antes de passar aqui para o diretor Luiz Mário, eu queria jogar assim algumas coisas, né, para os ouvintes refletirem, para os nossos convidados também, a título mais de informação mesmo, para que a gente comece a pensar sobre essa questão do que está acontecendo hoje no país. A gente tem uma proposta de privatização do SERPRO, né, e o SERPRO ele é uma entidade hoje que ele movimenta uma folha de pagamentos que representa 7% do PIB nacional. Então, eles estão querendo privatizar isso. E ele também detém 35 bilhões de dados sensíveis. Ou seja, todos os dados que vocês imaginarem, qualquer um, de nascimento, de óbito, de imposto de renda, da sua moradia, da sua mudança, da compra que você fez, estão todos armazenados no SERPRO. E há uma proposta de privatização do SERPRO, né, que isso vai ser entregue a uma empresa privada. Pode ser nacional, pode ser estrangeira, eles não estão fazendo diferenciação sobre isso. E a pergunta é, o que pode acontecer conosco caso essa empresa resolva, não vou trabalhar mais, como já aconteceu com várias iniciativas privadas, né? Ou, inclusive, trabalhar errado, como foi que a Vale andou fazendo. Né? Em segundo, eu trago também um dado divulgado pelos trabalhadores da SEDAI, que a SEDAI arrecada em torno de 300 milhões por mês. Né? Então, é o abastecimento do Rio de Janeiro. E isso também estão querendo privatizar, colocar na mão, né, de empresas particulares, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Né, uma diferenciação sobre isso no governo. E da Petrobras, que a gente não pode deixar de falar aqui na Rádio Petroleira, né, Luiz Mário? Que ela movimenta, só para dar um dado hoje, 240 bilhões em investimentos. Uma empresa que tem esse portfólio jamais pode dizer que está quebrado, está com problema ou qualquer outra coisa. Né? Então, eu trouxe esses dados para vocês, não precisa debater, mas eu trouxe para o ouvinte também, né, para as pessoas que estão aqui na mesa nessa noite, e para o ouvinte começar a pensar se o privatizar faz mal ou não ao Brasil. Né? E já queria deixar aqui no ar uma questão, que é a do quanto, né, é importante a gente estar levando essas informações para a população.
e o quanto é importante esse trabalho que vocês têm feito no Ocupa Tijuca, né, no Grajaú Pode Mais, em todos esses movimentos que acontecem, né, tanto o Tijuca quanto o Grajaú, para quem não está aqui no Rio de Janeiro, está ouvindo o programa fora daqui do Rio, não conhece, são bairros, né, e que fazem parte aqui da cidade, e todos os outros movimentos que a gente tem tentado levar. Luiz Mário, um diretor incansável de panfletagem, por onde ele passa, né, trem, metrô, praça, casa das pessoas, bota na caixinha de correio tudo que ele pode de informação, porque ao meu ver, como jornalista, eu acho que é a informação que está faltando para a gente poder mobilizar mais pessoas. Eu vou passar agora o comando do programa para o Luiz Mário Nogueira Dias, nosso diretor do Núcleo de Política e Formação Sindical do Sindipetra RJ, né, coordena esse programa aqui na Rádio Petroleira todas as quintas a partir das 8 da noite, e desejo um bom debate aí para vocês. Boa noite a todos presentes, boa noite, Rosa, muito obrigado pela presença de todos. Privatizar faz mal ao Brasil, e o subtema Reais Brasileiro. Mas para ver essa reação, que vocês são convidados, vocês têm exemplos de reação. O Ocupa Tijuca tem feito isso, o Ocupa Grajaú, outra denominação. O professor Rosil tem feito esse trabalho nas escolas, nas faculdades, nos sindicatos também. Então, muitas falácias se diz sobre as empresas públicas, que as empresas públicas dão prejuízo. Não é verdade. E mesmo tem que se analisar o seguinte: qual a finalidade de uma empresa pública? É dar lucro? Ou é dar bem-estar social à população? E mesmo caso seja deficitária, se ela traz bem-estar à população, é dos nossos impostos que nós estamos falando. Então há um retorno dessa empresa pública. E não vai se falar em prejuízo por conta disso. E também, por outro lado, existem os superavitários também. A grande maioria delas são superavitárias. O que seria de nós sem as vacinas da Fiocruz? O que seria de nós sem a água da SEDAI, tratado e esgoto sanitário? Com todas as dificuldades que tem, impostos por governos. Se essas empresas fossem administradas pelos próprios trabalhadores, talvez isso diminuiria muito esses equívocos de a gestão das empresas estatais ou de economia mista. E até isso incomoda, ser uma sociedade anônima em nosso país. Isso tira um pouco da nossa liberdade de empresa. Agora, do posto ao posto é o que eu defendo. E ser estatal e controle do trabalhador. Para defender essas empresas estatais, nós precisamos ter trabalhos como os de vocês. De ir para a rua. Não adianta somente usar o Zap. O Zap é apenas uma ferramenta meio. Tem que fazer ações concretas que tenham visibilidades físicas. Como um tempo atrás tinha o Orkut chamava eventos no shopping, as pessoas chamavam, marcavam encontros no shopping, aí daqui a pouco você tinha lá, 500 pessoas, 1000 pessoas no shopping. Isso dá visibilidade ao evento. É a mesma coisa que nós precisamos fazer hoje. Como Ocupa Tijuca na Praça de Pena, que nós participamos, tivemos o prazer de participar com o CEP, com as entidades do MAT, foi fantástico. Temos que fazer mais, e muito mais. Preferência toda semana ter uma ocupação. Até ocupar o Brasil de fato, de segunda a sexta, sábado e domingo. Não tem descanso, porque os direitos estão indo. E esses direitos indo das nossas empresas públicas também tem outro motivo, que vai tornar mais apalatável ainda para os receptores da doação receberem elas bem saudáveis, sem custo praticamente nenhum, sem nenhuma dívida trabalhista, previdenciária, bem chutinha, para terem maiores ganhos e lucro. Isso nós estamos limitados. Você vai defender a nossa Petrobras e as outras irmãs. E o serviço público de geral. Então, com a palavra, Flávio, você falando sobre o Ocupa Tijuca, as ações que tem feito, enfim. Então, é sua. Luiz Mário, queria até dar uma boa noite aí para os queridos ouvintes. Se eu acabei não dando esse boa noite, eu acho que é importante, muito importante a audiência de vocês. E o Ocupa Tijuca é um grupo formado na Grande Tijuca, né, e adjacentes, que tem como objetivo a resistência mesmo, né, fazer com que pessoas se unam e tentem resistir os desmandos que estão acontecendo diariamente, né. O Ocupa Tijuca foi criado em maio desse ano, 2019, e tem um grande movimento porque as pessoas acabam comprando a ideia, né. Fizemos recentemente o pré-grito dos excluídos, né? Um evento muito grande na Praça da Tijuca. Fizemos um debate no Colégio Chico Anísio sobre os CTs, né? Que são os conselheiros tutelares. Trouxemos alguns conselheiros tutelares lá para debater e a importância
disso, né? A população tem que saber a importância de cada item, cada instrumento que está na sociedade, para que ela possa compreender. O Ocupa Tijuca, ele vem para isso, vem para mostrar para as pessoas a importância de lutar. Não adianta ficar em casa, Luiz Mário, eu sempre falo isso, o professor Rosildo também sempre comenta isso, não adianta ficar em casa mandando WhatsAppzinho para o fulano, videozinho para o ciclano. A gente tem que ir à luta, é necessário a gente sair às ruas, é necessário a gente lutar pelas nossas riquezas, né? Eu sou advogado trabalhista, eu estou sofrendo muito com a reforma trabalhista. Há 2 anos a reforma trabalhista foi implementada, acabando com o direito do trabalhador, acabando com o trabalhador, acabando com os advogados trabalhistas. Eu e o professor somos militantes assim, muito contumaz, porque é a nossa sobrevivência e a gente vê diariamente esse desmando, esse retrocesso social, né? E isso é constante. O professor vai falar um pouco sobre a MP 905, né, professor? E é um absurdo, né? Assim, já não basta a reforma trabalhista, a MP 905 de 2019 veio aí para liquidar de fato com os direitos trabalhistas. Infelizmente, né, professor? Pode falar um pouquinho. Nós fomos surpreendidos, primeiro boa noite aos ouvintes, né? Nós fomos surpreendidos com a MP 905 e fazer um gancho dessa MP, um questionamento do Mário, por que não se deve privatizar? Porque as empresas privatizadas querem efetivamente a MP 905. As empresas privatizadas querem só o lucro. Você não pode imaginar, por exemplo, uma SEDAI privatizada, que uma empresa que requer apenas lucro, que vai estender rede de água e esgoto dos lugares mais afastados do Brasil. É um equívoco, primeiro, você falar, como se fala aqui nesse país, o INSS é deficitário. O INSS não foi criado, por exemplo, para dar lucro. O INSS foi criado para estender direitos sociais. As empresas públicas são criadas para, em primeiro momento, estender direitos sociais. Um banco público foi criado para dar taxa de juros mais baixos para microempresários, já que os bancos privados assim não conseguem fazer. Esta é a finalidade. Entender diferente é mudar de ótica por que nesse país e no mundo foi criado empresas públicas. Porque querendo privatizar, vem as empresas privadas, que é o capital não tem visão social, capital que é só lucro, e o exemplo é a medida provisória 905, onde o capital está impondo que os trabalhadores da carteira verde e amarela, que são contratos trabalhadores de 18 a 29 anos, recolhem como FGTS, ao invés do patrão de 8%, recolhem 2%. Qual a finalidade? Vai se aumentar a quantidade de emprego? Não, vai se aumentar a margem de lucro do capital. Isso seria inconcebível numa empresa pública que tem finalidade pública. A gente tem que ter visão de perceber que a grande maioria das empresas, com exceções, é óbvio, o interesse não é público. E quando o interesse é estampado público, é porque ali tem um valor agregado econômico para você atrair mais clientes. Volto a dizer, tem exceções, mas a grande maioria, capital não tem pátria. Capital não tem ética. Capital quer se ganhar dinheiro. Onde se pode, num país de desempregados, onde a multa de 40% do FGTS é exatamente para dar um freio na demissão, eu reduzo essa multa para 20%, e ainda tenho a disfarçatez de dizer que esta medida é para garantir a quantidade de empregos. Eu garanto a quantidade de emprego como? Reduzindo um dos poucos elementos que existe na legislação para frear uma demissão. É importante lembrar para os queridos ouvintes que cada medida provisória feita aí pelo esse governo, o professor Rodrigo fica um pouco mais nervoso, né, professor? O professor Rodrigo já tem um tom de voz mais nervoso, mas cada vez aumenta mais, não é isso, professor? Primeiro porque quando eu falo dos mais necessitados, eu não falo teorizando. Eu falo porque eu sou filho de uma empregada doméstica, semi-analfabeta, e sei o que é passar fome. Então, quando meus colegas acadêmicos falam que eu estou teorizando, eu falo, nesse momento eu estou teorizando, mas eu vivi o que eu falo. E segundo, que ninguém numa lucidez pode entender que num contrato verde e amarelo eu zero a alíquota de INSS, como tem um rombo de 10 milhões, eu zerando a alíquota para os patrões, eu transfiro essa alíquota para
trabalhadores desempregados que passam com essa medida a pagar 7,5% do seu seguro-desemprego. E com isto, cobre-se esse roubo de 10 milhões, chegando a 12 milhões. O povo percebe isso, já está dizendo que um governo que não taxa as grandes fortunas está taxando as grandes pobrezas. Porque quem está financiando este contrato verde e amarelo é efetivamente o trabalhador desempregado. Lembrando, caros ouvintes, que o professor Rosildo, nós, né, do Ocupa Tijuca, o professor Rosildo também faz parte do Ocupa Tijuca, nós fizemos vários debates, inclusive o professor Rosildo falando sobre a reforma trabalhista, né, e todos esses esclarecimentos foi dado, né, na Praça Sans Penha, quando a gente fez o pré-grito e quando a gente faz os movimentos. É importante lembrar também que o Ocupa Tijuca tem vários projetos, dentre eles tem um projeto chamado Formiga Verde, que é um projeto bastante interessante, um projeto bastante inovador, que o nosso querido Gustavo Bueno vai falar um pouco sobre o Formiga Verde. Pois é importante a gente dizer que esse projeto é um projeto que foi concebido na comunidade do Morro da Formiga, na Tijuca, no Rio de Janeiro, e que chegou até nós com uma proposta pedindo meio que ajuda para esse projeto seguir em frente. E alguns coletivos, como o Brota na Laje, o Ocupa Tijuca, abraçou muito essa causa, e a gente está conseguindo implementar isso, né, de uma maneira bastante coletiva e bastante horizontal. Eu queria também falar uma coisa sobre esse exemplo que o professor Rosildo deu aqui, da questão da SEDAI, né? Mais de 200 cidades pelo mundo estão reestatizando a água, como Buenos Aires, Paris, onde não funcionou a questão da privatização. E lembrando também, quando ele fala em dar lucro, na crise hídrica que nós tivemos recentemente no Brasil, em São Paulo, né, a Sabesp, que é uma empresa privatizada, enquanto faltava dinheiro para investimento na expansão da coleta e da distribuição da água, estavam distribuindo lucro para os investidores, né, para os investidores nunca faltou dinheiro. Então, esse exemplo é porque a gente pode dizer que a gente quer produzir bem-estar social. A gente está lutando por bem-estar social, enquanto o capital briga somente pelo lucro dos rentistas. Isso é verdade, é extremamente importante a gente destacar isso, né? Lucro existe, né? A gente vê os números, né, dos valores nas bolsas de valores, o quanto a Petrobras vale, né? E a gente não vê isso, infelizmente é isso que acontece. Mas o que acontece mais com essa MP, professor Rosildo? Bom, essa MP, que é um desastre sobre o prisma social, essa MP reduz o índice de correção monetária, porque antes dessa MP, a correção monetária se aplica desde o momento que o patrão é inadimplente. Se ele não paga, a partir dali vai incidir a correção monetária. Esta MP, a correção monetária passa a ser a partir da data em que o juiz sentenciou. O que vale a dizer? Se da data que o patrão deve até a data que o juiz sentenciou transcorrer 5 anos, o trabalhador perdeu 5 anos de correção monetária. Isso é um absurdo. Isso, na verdade, é você abocanhar o direito de propriedade do trabalhador. Porque aquela correção monetária, há de se frisar, correção monetária, ninguém está liquidando, não está se dando nada ao trabalhador. Está apenas atualizando o poder de compra da moeda. É pensar, tirando a técnica, se R$1.000 em 2015 dava para comprar X sacos de café, em 2019 tem que ser 1.200 e alguma coisa para poder comprar os mesmos 5 sacas de café. No momento que eu não atualizo, eu estou retirando o patrimônio desse trabalhador. Não se pode prosperar isso num Estado democrático de direito. O que a gente percebe, né, professor, a gente faz parte de alguns grupos, né, de direito do trabalho, o que a gente percebe é que, na verdade, existe uma afronta, um ataque drástico contra a justiça do trabalho. E a ideia é justamente fragilizar cada vez mais a justiça do trabalho. Não só a justiça do trabalho. A gente percebe isso nos próprios sindicatos, né? A ideia é fragilizar para justamente criar a grande oportunidade que eles estão esperando de extinguir a própria justiça do trabalho. A gente percebe isso também na nossa mídia, né? Nós estamos aí com uma novela que está acabando agora, que glamoriza a questão de uma pessoa que vende bolo na rua
né, dizendo que ela é uma empresária. E hoje a gente está vendo aí pessoas distribuindo alimento através de bicicletas, a uberização do mercado de trabalho, que está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais precarizadas. Eu posso garantir que a pessoa que está ali vendendo sua bala, seu bolo, não é um empresário, ele é simplesmente uma pessoa que está tentando sobreviver dentro desse mercado cruel capitalista. Extremamente importante a sua lembrança, Gustavo. Inclusive o professor tem um trabalho, um estudo, né? Ele está escrevendo um estudo sobre a uberização, né? E o quanto isso é devastador para a nossa população, né? A população pobre, a população preta, população que não... LGBTI, é essa população que sofre por tudo isso. E, infelizmente, esse capital acaba querendo colocar na cabeça dessas pessoas que eles são empreendedores, que o motorista de Uber é empreendedor, não é isso, professor? Mas não é empreendedor. Eu participei de um debate recentemente e um colega meu de academia disse: mas professor Rosildo, o senhor está contra o aspecto, o desenvolvimento tecnológico? Isso tanto é empreendedorismo que tem milhões de trabalhadores. E eu descaracterizei essa tese dizendo: a Uber só dá certo em país onde há multidão de desempregados. Esses trabalhadores estão na Uber não por escolha. Eles estão na Uber porque o lema deles é: ou eu não ganho nada ou eu ganho uma miséria para trabalhar 15 horas por dia. Existem estudos científicos mostrando que o sistema de uberização é um sistema de concentração mais ainda de riqueza. Então, eu não estou contra o avanço tecnológico. Claro que no sistema de computadores, a gente distribui ações pelo computador em qualquer lugar do país, mas o sistema tecnológico, ele foi criado e desenvolvido para dar bem-estar social. Eu não posso ter um avanço tecnológico que precariza os trabalhadores. Para que existe a tecnologia? Ela é só instrumento. Instrumento de quê? Ela é instrumento para conceder bem social, distribuir bem social para a população. Um sistema tecnológico que coloca o menino em cima de uma bicicleta 15 horas por dia para ganhar pouco mais de 2.200, esse sistema tecnológico para mim não presta. Ele há de ser normatizado com o avanço tecnológico, mas com o avanço social. A tecnologia tem que acompanhar o avanço social. Complementando, Rosildo, se nós formos analisar hoje os países com maior nível de bem-estar social, né, no mundo, a gente vai perceber que esses países também são os países que têm o maior número, né, de profissionais concursados, profissionais que trabalham para o governo. Né? Se a gente pegar a Noruega, a Dinamarca e outros players aí que dizem que são um bem-estar, né, no mundo, a gente vai analisar ali o percentual de empresas públicas, a gente vai ver que é um número enorme e que o maior número de funcionários possível, né, mais de 50% dos funcionários desses países estão atuando no setor público e não no privado. No projeto da Formiga, da Formiga, está tendo algum nível de conscientização de palestras também na área trabalhista, na área de meio ambiente? Como é que está esse trabalho na Federação da Formiga? A gente, lá nesse projeto do Formiga Verde, começou com uma horta comunitária, né? Então, a princípio, a gente está trabalhando com a questão da alimentação de qualidade, tem uma escola próxima, né? Então com a educação ambiental para essas crianças, né? E com a coletivização. Por que eu falo isso? Lá no Grajaú nós temos uma horta comunitária também, chama a Horta Urbana do Grajaú agora, onde a gente plantou, muito além de plantas, a gente plantou convivência, a gente plantou aproximação das pessoas. Então a gente entende que esse tipo de projeto, além de proporcionar um bem-estar para as pessoas que participam, para a comunidade de uma maneira geral, ele proporciona, ele planta convivências, atrai as pessoas, reúne pessoas que muitas vezes são vizinhos de porta e não se conhecem. A partir daí, abre espaço para a gente poder criar um canal de diálogo, onde a gente pode levar outros assuntos tão ou mais importantes que esse. Uma das coisas importantes que o Tijuca faz é ouvir a comunidade, né? E isso é extremamente importante. A gente aprendeu que a gente não tem que oferecer para eles, eles têm que nos solicitar, eles têm que dizer exatamente o que eles querem. E é importante dar voz para eles. A gente tem um projeto, esse projeto a gente vai começar a fazer isso o ano que vem, lá no Borel, que é ouvir as mães, né, que moram na comunidade, que perderam os seus entes queridos em virtude da violência do Rio de Janeiro. Então, assim, o Ocupa Tijuca oferece
aquilo que eles necessitam, a gente dá voz para as comunidades. E não só na Formiga, mas no Borel, nas comunidades do próprio Salgueiro. A ideia nossa é levar essas informações, levar esses projetos sociais para todas essas comunidades. Então é importante vocês, ouvintes, acessarem o Facebook do Ocupa Tijuca, né? O Ocupa Tijuca tem um Facebook, se informar sobre os nossos eventos, estar sempre atento aos nossos eventos, e é importante que a gente saia de casa, que a gente seja resistente, que a gente realmente faça algo para um Brasil melhor. Queria aproveitar então, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, e queria que o Flávio Percy já se despedisse, e já também eu ia justamente te pedir como é que a pessoa faz se ela quiser participar, se ela mora na Tijuca, ou mora nas redondezas ali da Tijuca, né, no Vila Isabel, nas proximidades, como é que ela faz para participar do Ocupa Tijuca, e também algum dado seu que você queira deixar para o ouvinte fazer contato e ter um relacionamento com você. Então, caros ouvintes, infelizmente nosso programa já está acabando, né? Foi muito rápido, mas como eu falei, é muito fácil para saber informações sobre o Ocupa Tijuca, basta ir lá no Facebook, tá? Ocupa Tijuca. Eu tenho o meu Facebook, é Flávio Percy, o meu Instagram é Flávio Percy, Flávio Percy é P-E-R-S-Y, basta me adicionar, me mandar uma mensagem, a gente pode trocar informações. Eu posso passar algumas informações a vocês a respeito do Ocupa Tijuca, de alguns movimentos que eu esteja participando, e aí essa é a maneira mais fácil da gente se comunicar. Queria pedir então para o professor Rosildo Bonfim também fazer uma despedida dos ouvintes, e também queria te pedir para falar como é que a pessoa pode acessar as palestras. Você está sempre se apresentando, fazendo sempre palestras em vários lugares, se tem algum lugar na internet que esteja esse material concentrado. Bom, eu primeiro queria inicialmente só finalizar a fala do colega, quando a gente fala aí que vai no projeto Formiga Verde, que a gente leva lá também informação para que a classe média brasileira saiba que morro não é lugar de bandido. A gente vai lá mostrar que lá tem trabalhadores lá lutando dia a dia. E a gente leva a cidadania. Bom, os meus canais, eu tenho meu Facebook, que é Rosildo Bonfim. Eu tenho um canal do YouTube, onde eu faço várias matérias sobre os temas mais importantes relacionados ao direito social, que é Professor Rosildo Bonfim. E o Instagram também, Professor Rosildo Bonfim. Nessas 3 mídias, o que a gente faz? A gente faz o que não faz a mídia no país. A gente mostra o outro lado das reformas propostas pelo governo. E a gente tem que usar esses mecanismos alternativos, porque a mídia oficial jamais iria convidar o professor Rosildo Bonfim para poder falar de reforma trabalhista. Então é importante os ouvintes saberem que há uma outra posição do que está posto no país. Que a posição não é essa que está vinculada sempre às grandes emissoras. E aí, como nós não detemos o capital, temos que ir para redes mais baratas. E aí eu convido os ouvintes para acessar essas mídias e verificar que há outra posição além da posição oficial. Agradeço imensamente ser convidado para esse debate tão caloroso, que esse debate significa cidadania. Obrigada, professora. Agora, então, queria pedir para o Gustavo Bueno fazer uma despedida, e que você, Gustavo, deixasse como é que a pessoa faz para ter contato mais de perto assim, com Formiga Verde, as pessoas que ouviram, que quiserem participar, ter acesso ao projeto, fazer algum tipo de investimento, colaborar de alguma forma. Bem, primeiro eu queria agradecer aqui o espaço, queria agradecer aqui aos debatedores, ao Rosildo, ao Flávio, ao Mário, que tão brilhantemente aqui tocaram esse nosso bate-papo. E a você, Rosa, muito obrigado. O Formiga Verde tem também um Facebook, Formiga Verde. O Ocupa Tijuca, o Flávio já falou. Movimento Grajaú Pode Mais também tem seu espaço. E todas as minhas redes sociais é GBuenoRJ. Ou seja Instagram, Facebook, todas as minhas redes sociais é GBuenoRJ. E no caso do Formiga Verde, a gente está com uma campanha pelo Benfeitoria, captando recursos para que a gente consiga manter e ampliar esse projeto. Quem for lá no benfeitoria.com.br e colocar lá Formiga Verde, Projeto Formiga Verde, vai aparecer lá o nosso financiamento. Quem quiser puder colaborar. Até que dia você sabe? Vai estar no ar essa... Não, ela vai entrar como intermitente, mas agora a primeira meta é agora, se eu não me engano, no dia 30. Então, se a gente puder bater essa primeira meta lá, agradeço quem puder colaborar. Imensamente quem puder colaborar.
Tá Tá bom, ótimo. muito obrigado a todas e todos. Estamos chegando ao final, então, do Privatizar Faz Mal ao Brasil, programa número 7. Esse programa é coordenado pelo Núcleo de Política e Formação do Sindipetra RJ. Antes de passar o encerramento para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, eu vou desanunciar os nossos convidados de hoje. Nós conversamos aqui com o Flávio Percy, advogado, membro do Movimento de Advocacia Trabalhista Independente, o MAT. É uma instituição que foi fundada há pelo menos 4 anos e tem várias unidades por todos os estados do Brasil. Ele também é membro do Ocupa Tijuca e é secretário da Comissão de Direito do Trabalho do IBRAPERJ, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Jurídicos. Nós também recebemos aqui no estúdio o professor Rosildo Bonfim, advogado, mestre, membro do Instituto de Advogados Brasileiros IAB-RJ, também é membro da comissão, presidente da Comissão de Direito do Trabalho do IBRAPERJ, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Jurídicos, e é professor de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. Também estivemos aqui com o Gustavo Bueno, artista gráfico, design de sustentabilidade, membro do Ocupa Tijuca, do Grajaú Pode Mais, do Bairro Vivo Grajaú e também do setorial Ecossocialista RJ. Eu vou me despedir então de vocês ouvintes, vou passar aqui o encerramento para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Um abraço, espero vocês aqui na próxima quinta. Boa noite a todos. O programa vai ser reprisado posteriormente no sábado e domingo, às 10 e 15 horas. Então você, petroleiro e sociedade em geral, pode voltar a acessar o programa. Vai estar lá gravado bonitinho no YouTube e também acessado no Facebook. Mas o importante é essas pessoas estarem aqui presentes para transferir conhecimento para quem precisa. E o nosso povo precisa de conhecimento. A Rádio Web também se presta para isso. Que multipliquem bastante esse canal. E quem está nos ouvindo também o faça, para chegar às comunidades carentes do nosso país, para realmente a gente ocupar o Brasil. Se o brasileiro não ocupar o Brasil, outros ocuparão. E é o que está acontecendo no nosso país. Vamos virar escravo. O Pelourinho não será somente na Bahia uma figura artística lá bonitinha, contando uma pequena história do nosso país de 300 e poucos anos de escravidão. Vai ser de novo em todas as praças públicas do país. Então, nossa advertência oral ou desemprego, a punição que o patrão dê, agora vai ser, talvez seja físico, chicotada. Porque é o que está levando. A reforma trabalhista, com essa nova fase dessa MP, o que vai faltar? É eu pagar para trabalhar. Eu trocar meu salário e virar comida, como era no passado. O Chile é Entendeu? O Chile é exemplo disso. E o mesmo mentor disso, lá no Chile, é o nosso ministro da Economia aqui. E quer acabar com toda a economia brasileira, tornando-a internacional, o capital estrangeiro. E, infelizmente, o nosso empresário brasileiro, muito inteligente, capital país, do nosso país, não está se percebendo disso. Que não vai ter empresa para gerenciar também. Então, petroleiros e não petroleiros, sociedade em geral, vamos para a luta. Pegue as informações úteis que esses programas estão dando a vocês e transformem, transfiram. O país é nosso, não é deles. O Brasil é para brasileiros. Muito obrigado. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.